logicamente, os acontecimentos do dia que você vai comentar hoje com seus colegas de trabalho, na escola, na rua, no transporte público, etc., etc., é exatamente o que aconteceu ontem em Brasília. Nós temos aqui vários entrevistados, né, para ter várias opiniões a respeito, e você depois, logicamente, forma a sua própria opinião em cima, né, daquilo que você acompanha aqui. Primeiro entrevistado, gentilmente, é o cientista político Carlos Alberto Almeida. Carlos Alberto, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Ô, Heródoto, eu agradeço o convite de vocês. Só queria, é normal aí você me chamar de Carlos Alberto, né? O meu nome é o contrário, é esquisito mesmo, é Alberto Carlos. E eu agradeço o convite aí. É uma honra estar contigo, Heródoto. Você ok. Alberto Carlos, desculpa aí a minha pisada na bola. Estou voltando de férias hoje, ainda estou meio abobado, mais do que normalmente. Está em ritmo de férias ainda. Alberto, vamos então ao seguinte. O que é que movimentou essa população? Quais são os efeitos da nossa sociedade que motivaram, então, os acontecimentos ontem lá em Brasília? Heródoto, há um questionamento da parte de Bolsonaro, né? Ainda que esse questionamento ele não tenha sido feito depois da eleição, acho que Bolsonaro tem um receio de fazer isso, porque, Heródoto, nos Estados Unidos, Bolsonaro copiou muito da comunicação de Donald Trump, muita coisa mesmo. E uma das coisas da comunicação de Trump que ele tentou copiar e não funciona para o Brasil é questionar o resultado da eleição. Por que não funciona no Brasil? Porque lá nos Estados Unidos a eleição ela é organizada pelos estados, cada estado faz a sua apuração. Então, quando o Trump questiona o resultado, ele está questionando o resultado em alguns estados. No Brasil, a apuração é feita por um tribunal nacional, Tribunal Superior Eleitoral, cujos ministros têm rotação com o Supremo Tribunal Federal. Então é totalmente diferente. Por isso o Bolsonaro não questionou o resultado da eleição depois de ocorrido, mas ele vinha questionando antes. Ele até na eleição que ele foi eleito, ele disse, olha, eu fui eleito, mas eu tenho dúvidas sobre a eleição. Ele chegou a falar isso lá atrás. Então, o Bolsonaro ele vem questionando o tempo inteiro o funcionamento da democracia no Brasil. Nesse sentido, ele é um animador, digamos assim, desses grupos, né? Então, a motivação principal é isso, são grupos muito radicalizados, né? De pessoas animadas por um ex-presidente da República que sempre funcionou criticando o funcionamento das instituições. Quer dizer, Bolsonaro sempre fez isso. Então, ele está mobilizando esse tipo de pensamento o tempo inteiro. E aí, eu acho que houve um erro muito grave do governador, agora não é sob intervenção, né? Mas do Ibanez, foi um erro muito grave. Qual o motivo? Eu não sei. Se ele apoia, o que levou ele a ser negligente com relação a essa manifestação, eu não sei qual foi a motivação. Eu sei que ele foi, é um fato. Né, o governador do Distrito Federal, a capital do país é Brasília, o governador do Distrito Federal é quem vela pela segurança pública no Distrito Federal. E qualquer que tenha sido a motivação dele para não zelar, ele foi muito negligente. Então é muito grave a inação do governador Ibanez, muito grave realmente. Agora, Roberto, a pedra de toque disso, o primeiro passo e o último culminou ontem, a gente espera agora que vão vir, logicamente, as investigações e o efeito da lei. O primeiro passo foi a questão do voto auditável? Mas isso daí, Heródoto, é uma coisa já um ponto pacífico. Nós aqui no Brasil, às vezes a gente retoma alguns debates que são, como é que eu diria, perda de recurso, né? Todo tipo de recurso, tempo, né? Nós aqui estamos debatendo isso. O voto já está consolidado no Brasil. Nós temos um tribunal que foi criado lá atrás por conta das fraudes que ocorriam nas eleições da República Velha. Esse tribunal veio se sofisticando, ele tem um orçamento bastante grande. Então você tem o próprio, houve aquele questionamento do PL, né, do Valdemar Costa Neto, do resultado do segundo turno, e a resposta que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes foi dizer, olha, você vai ter que questionar o resultado do primeiro turno também, porque as urnas utilizadas no segundo turno foram as mesmas utilizadas no primeiro turno. Então a gente só vai apreciar o questionamento, que foi o que Alexandre de Moraes disse para Valdemar. Só vamos apreciar o questionamento do resultado do segundo turno se for feito do primeiro. Só que ele não fez. Por quê? Porque fazer o questionamento
das urnas do primeiro turno é questionar o mandato de todo mundo, deputados estaduais, governadores, senadores, deputados federais. Não há, né, a questão toda, desde que a gente tem o voto na urna eletrônica, não há nenhum questionamento sólido, nenhuma prova, nenhuma evidência, né, de fraude nas eleições. Isso daí é um fato, né? Então, quer dizer, por que a gente agora retoma ou faz um debate, né, um ponto já pacificado no país? Vamos debater coisas que a gente não tem ainda consenso. Essa eu acho que deveria ser a forma mais eficiente de gastar a nossa energia, nosso tempo, nosso pensamento. Tem um governo, né, o governo tem candidatos, os candidatos disputam, um ganha, outro perde, e há alternância de poder, e é assim que funciona. Perfeitamente. Roberto, muito obrigado por sua gentileza, pela sua participação conosco aqui na Nova Brasil. Muito obrigado. Heródoto, eu que agradeço o convite. Um forte abraço e um bom dia. Muito obrigado. Alberto Carlos Almeida, cientista político, conversando conosco. Nós temos vários entrevistados aqui para a gente ouvir as opiniões. E depois você monta a sua em cima daquilo que os nossos convidados estão falando aqui para você.